Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, e depois do verso 16 até o 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Do verso 16 até o 19. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. É impressionante, irmãos, como Abacuque é atual. Quer ver? Escuta isso aqui. Fecha os seus olhos por um instante. Só ouça. Vê se não está escrito em algum jornal. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência, e o Senhor não vai salvar? Por que me mostras a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vocês ouviram isso? Isso foi dito 600 anos antes de Jesus. Mas parece que nós acabamos de abrir um jornal da cidade, do país, um noticiário da TV, algum blog de assuntos cotidianos. O que Abacuque fala, eu preciso falar também, com mais requintes, com mais detalhes. Abacuque está dizendo: Senhor, a situação interna de Israel é terrível. Não há mais justiça em nenhum lugar. A lei que deveria ser a base de proteção da cidadania, ela se afrouxou. Ninguém mais respeita nada, nem ninguém. De repente, Abacuque começa a analisar seu povo e ele percebe que a coisa está feia, difícil, internamente sem estabilidade, sem a dignidade, sem a paz, sem a ordem, sem o progresso, sem aquilo que está escrito na nossa própria bandeira. Abacuque deixa claro que ele não era um alienado, ele não tinha uma vida boa e olhava para si com tranquilidade enquanto os outros estavam sendo judiados. Ele era um no meio do povo, como eu tenho que ser, como você também tem que ser. Deus abençoa a sua vida, abençoa a minha. Olha para trás e agradeça o histórico de saúde, de trabalho, de boa casa, de boa comida. E uma hora você precisa de um bom remédio até forçar a barra, mas um remédio eficaz. E Deus te dá a condição de ir à farmácia e comprá-lo, mesmo que ele seja exorbitante no preço. Abacuque então analisa a história de sua nação. E ele fica chocado. E ele fica dizendo: Senhor, até quando isso vai durar? E o Senhor não vai me ouvir. Parece que então, quando Abacuque termina esse seu clamor, esse seu lamento, haveria esperança. Mas de repente, ao invés de Deus responder positivamente, Deus fala: Abacuque, a coisa não terminou ainda. Eu vou suscitar os caldeus.
O problema não vai ser só internamente. Eu vou trazer um povo poderoso, violento, que vai moer o meu povo, que vai moer Israel, para que Israel reconheça quem eu sou e quantos momentos, quantos séculos eu amei, protegi e Israel se esqueceu de mim. Quando eu leio Abacuque, irmãos, e leio jornais, eu penso que a época é a mesma, não tem mudança. Então quem vai dar jeito? Abacuque olhava para dentro da nação e não via saída. Parece que todas as portas estavam fechadas. Quando ele olha para fora, a ameaça que vem a seguir é mais assustadora ainda. Porque quem não lembra, os caldeus eram povos terríveis, avassaladores, implacáveis, dominadores, cruéis. E o povo de Israel foi cativo por muito tempo. E porque Deus quis, porque Deus permitiu. Quando olhamos o nosso país, e é bom que você olhe, admire, é bom que você se lembre dos poetas. A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É bom você olhar para a geografia abençoada do Brasil. É bom você ser grato por ser brasileiro. Mas alienado jamais. E metido a político que vai resolver numa ideologia qualquer situação que está fora do nosso controle, jamais. Abacuque, quando olha a situação interna e se apavora com ela, quando vê a ameaça externa permitida por Deus e fica mais apavorado ainda, ao invés de sair por aí fazendo manifestações, depredando e brigando com todo mundo, ele para e no capítulo 3 ele fala: Senhor, eu estou alarmado. E ele começa a orar, ele começa a cantar sobre Deus, para no final do capítulo ele dizer: eu ainda acredito que Deus vai me fazer andar de cabeça erguida. Por isso, olhando para Abacuque, para 600 anos antes de Cristo, e olhando para século 21, 2014, o que nos espera, o que vem por aí, que ideologias estão ali sorrateiramente minando toda a beleza, toda a dignidade, que ideologias cristãs torcidas, estreitas, avessas à Bíblia, sem graça nenhuma, que ideologias políticas perigosíssimas podem estar chegando na calada da noite para um dia nos dominar por completo. Eu não sei, eu não sou vidente. Os sinais estão diante dos nossos olhos, só não enxerga quem não quiser. Mas Abacuque nos dá uma maneira de nos comportarmos. E é isso que eu quero que a igreja saiba. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, reinava quando Hitler mandava matar milhões de judeus. Reinava quando Stalin levou à morte quase 20 milhões de compatriotas lá na União Soviética. Reinava quando César dominava despoticamente e mandava cristãos para as arenas serem engolidos por leões. Ele reinava como reina hoje também. E é isso que nos faz acreditar que a oração de Abacuque tem que ser o nosso próprio clamor. Então eu quero que, de maneira até sucinta, eu não quero ninguém cansado, bocejando, ninguém falando: puxa vida, eu quero que você entenda, Abacuque é uma coisa importante para hoje. Quando todas as portas parecem fechadas, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir, primeiramente, o ouvido. Abre o teu ouvido para as declarações do Senhor. Quando todas as portas parecem fechadas, abre os teus ouvidos para as declarações do Senhor. Abacuque começa dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Uma só, eu não vou falar todas, é impossível. Mas uma das declarações que o teu ouvido tem que se abrir para perceber é esta, que o salmista deixou bem claro: os que andam retamente jamais serão desamparados. Abre os teus ouvidos para as declarações do Senhor. Quando todas as portas parecem fechadas, abre os teus ouvidos para as declarações do Senhor. Abre os teus ouvidos não só para as boas, mas também para aquelas declarações iradas de Deus. Aqueles momentos em que Deus diz: eu castigarei meu povo,
Eu purificarei meu povo, eu santificarei meu povo, eu usarei meu povo, eu permitirei que meu povo vá ao cativeiro, depois eu enviarei lá um libertador. Irmãos, Deus chegou a chamar Ciro de seu pastor. Ciro, um déspota persa. Ciro, ele pode qualquer coisa contra qualquer poder, contra qualquer ideologia, contra qualquer partido político, contra qualquer pessoa. Ele pode, e ele já fez isso no passado. O que ele quer é que eu tenha, como Abacuque, uma postura. Quando todas as portas parecem fechadas, abra o teu ouvido para as declarações do Senhor. Quando todas as portas parecem fechadas, abre o teu coração para o temor do Senhor. Olha o que Abacuque diz: eu ouvi as tuas declarações. Com certeza ele estava falando do que Deus declarou no capítulo 1, da ameaça que Deus fez. E ele diz: eu me sinto alarmado. Abacuque está dizendo: Senhor, eu temo a Ti. Eu não temo o diabo, eu não temo o que o homem pode me fazer, mas eu temo ao Senhor. Quando todas as portas parecerem fechadas na tua vida, abra o teu ouvido para as declarações do Senhor, mas abra o teu coração para o temor do Senhor, o temor que lhe é devido. Abacuque diz: Senhor, as minhas pernas tremeram. Irmãos, é importante isso. Será que a gente treme diante de Deus? Será que há temor no nosso coração diante de um Deus tão grande? Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você entra no templo como se estivesse entrando num lugar tão comum? Não é? Santuário do Deus vivo, mas esse templo aqui é só pedra, é madeira, estrutura. O templo mais especial é o teu coração, é lá que Deus quer reinar, é lá que Deus quer fazer, erguer uma vitória, um aleluia, da cabeça aos pés. Abra o teu coração para o temor do Senhor, porque esse temor do Senhor é o princípio da sabedoria de qualquer pessoa para capacitá-la a enfrentar qualquer situação. Quando todas as portas parecem fechadas, abra o teu ouvido para as declarações do Senhor, mas abra também o teu coração para o temor do Senhor. Quando todas as portas parecem fechadas, abra a tua boca para clamar ao Senhor. Isaías faz um clamor duplo. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra e faça a tua obra expandir. Olha o que ele diz no versículo 2: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Quando todas as portas parecem fechadas, abre a tua boca para clamar ao Senhor. Irmãos, com certeza, sem nenhuma demagogia, talvez você não viu, nem é para ver, quando não está na minha frente, mas eu me emocionei até chorar quando eu olhei aquele cenário, esse cenário que eu estou vendo hoje aqui. Sabe, gente aqui, Deus há de manter, é Ele que faz isso, mas é preciso que a gente diga: Senhor, aviva a tua obra, é a tua obra. Que estratégia é melhor? Sei lá. Quer comprar um livro, como fazer a sua igreja crescer em 10 passos? Eu rasgo. Eu não quero esse livro, eu não preciso dele. Senhor, aviva, a obra é tua, eu sou apenas um detalhe, você também. Mas abra a tua boca para clamar ao Senhor e diga: Senhor, aviva a tua obra, você é parte dela. Você não é um mero espectador que pulveriza a tua igreja a cada culto com a tua crítica ou com o teu estado de alienação ou de dispersão. Você é parte, você faz parte, você foi comprado para glorificar a Deus. E Abacuque diz: Senhor, eu me importo, então eu peço, eu abro a minha boca e digo: Senhor, aviva a tua obra. Que obra? A Igreja Presbiteriana da Aliança é uma obra de Deus? Ou é do presbitério? Quem foi que inventou essa igreja? Ah, não, foi uma decisão do presbitério. Mentira! O presbitério pensou, fez, analisou, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. E daí? Nós vamos ficar assim 10, 20 anos. Ah, Senhor, como era bom a gente viver como igreja lá na Jorge Americano. Acabou, não tem mais. Aqui é a Igreja Presbiteriana e vocês escolheram um nome perigoso. Igreja Presbiteriana da Aliança.
não é da secessão, da seção, do corte, do picote, é a da aliança. Então você fez uma aliança com Jesus, abre a tua boca, mesmo que as portas pareçam fechadas, e diga: Senhor, aviva a tua obra aqui. Não adianta pedir: Senhor, aviva a tua obra lá na China. Eu não sou chinês. Aviva a tua obra lá em Pernambuco. Tem gente orando por isso lá. Mas Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra e faça com que no decurso dos anos ela se torne conhecida, o teu nome se torne conhecido. Precisamos de gente, tochas humanas, inflamadas, como Abacuque foi. Ele olhava o cenário do país e ficava assustado. Eu também fico. Mas ele sabia a quem recorrer. E a quem nós vamos recorrer? Qual é o melhor partido? Ontem discutimos no carro, votar em quem? Nossa, que opções fantásticas nós temos. E já imaginaram? Nós estamos cercados de ícones maravilhosos que vão salvar a nossa nação. Só tem um Salvador, só um. Ele pode usar um simples irmão, empregado, funcionário público, um professor. E irmãos, para mim, e eu não sou candidato a nada e não quero ser, o dia que falar que eu sou, põe camisa de força, porque eu, fiquei biruta. Mas a gente tem que dizer: Senhor, olha, obrigado porque o Senhor me trouxe para cá, obrigado porque eu sou um brasileiro. E começa a pedir: Senhor, aviva a sua obra. Às vezes um professor, e na minha opinião é ele, o professor, o educador, está na mão dele. Cada pedra bruta está na mão dele. Se ele tiver toda a estrutura, todo o apoio, a educação moral, a educação cívica, a educação em todos os sentidos, passa por ele. Mas como que um camarada que trabalha lá no Nordeste, ganha 250, 300 reais, dá aula numa tapera com água, com rato passando, com isso, com aquilo, com buraco, como é que ele vai? E ele trabalha com amor. É essa gente que merece que a gente tire o chapéu, mas clame, aviva a tua obra e faça-a conhecida. Quando todas as portas parecem fechadas, abre o teu ouvido para as declarações, abre o teu coração para o temor, abre a tua boca para clamar ao Senhor, mas abre a tua alma para as misericórdias do Senhor. Abacuque diz: Senhor, na tua ira, que é justa, lembra da misericórdia. Irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias que se renovam a cada manhã, a gente estaria onde? Onde? Irmãos, esses dias, na quarta-feira, não lembro bem, eu sempre atravesso ali depois da Pizza Hut, ali, tranquilo, a mão é só para cá, né? Tranquilo. Eu olho só para a direita, se não vem ninguém com setinha, eu vou e atravesso, ainda dou umas olhadinhas assim, meio de leve para a esquerda, mas é muito raro. Eu senti na quarta-feira só o vento, assim, ó, aqueles entregadores de jornal com aquela bicicleta, com aquele bagageiro grande na frente, assim, eu só senti o vento. Eu ia ser atropelado ali, não ia sobrar muita coisa, não. As colunas já estão todas, né? Se bater um ventinho, cai e não levanta mais. Eu senti aquele vento ali. Quer dizer, quem é que sustenta a gente? Quem é que protege? É o teu olhar? Teu GPS? Tua capacidade de se equilibrar? Não. Abacuque está dizendo: quando todas as portas parecem fechadas, e até Deus está dizendo: a minha ira será depositada, eu vou derramá-la sobre vocês, Israel. Ele fala: Senhor, apesar dela, lembra da misericórdia. Quando todas as portas parecem fechadas, abre a tua alma para as misericórdias do Senhor, porque são elas a única razão de não sermos consumidos. Quando todas as portas parecem fechadas, abre a tua mente para a ira do Senhor. O texto diz: Senhor, na tua ira. Sabe o que eu quero dizer com abra a tua mente para a ira do Senhor? Muitas pessoas não querem considerá-la. Deus não se ira. Deus é amor. É o que todo mundo gosta de ouvir. Então, eu quero fazer só uma perguntinha aqui. Quem é filho? Quem aqui já levou aquilo que não pode mais, né? Palmada, surrinha, uns tabefe. Quem aqui já foi vítima disso? Que bom! E vocês estão aqui vivos. Sabe por quê? Porque se corrige quem se ama.
Quem não é amado, quem é bastardo, quem não tem ninguém para olhar por você, pinte e borde, faça o que quiser, ninguém vai te corrigir. Mas Deus castiga quem Ele ama. Por isso, quando todas as portas parecem fechadas, lembra da misericórdia, mas lembra também da ira. Abra a tua mente para considerar que a ira do Senhor é justa, a ira do Senhor é santa. E não adianta falar, Senhor, não me castigues. Eu sou, assim, um leitor assíduo de textos do meu xará da Bíblia. Apesar de ser o que foi, poeta, guerreiro, tem uma coisa nele que é impressionante e bela. Quando ele errava, ele admitia. E Deus olhava para ele e falava, esse é o homem segundo o meu coração. Deus falou assim, eu vou te dar vitória, Davi. O que ele vai e faz? Ele faz o recenseamento do exército. Eu vou me garantir, vou saber se os amorreus, os filisteus estão com um exército maior e bem preparado. E ele faz o recenseamento. Deus chama ele num cantinho e fala assim, ô meu camarada, Davizinho do meu coração, escolhe o castigo. Você quer o quê? Peste? Você quer que eu te deixe cair nas mãos dos inimigos ou nas minhas? Alguém lembra o que foi que Davi escolheu? Senhor, eu quero cair nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque apesar da tua ira, o Senhor é misericordioso. Então, quando todas as portas parecem fechadas, abre a tua mente para a ira do Senhor. Ela vem, ela virá, mas tem misericórdia nela também. Quando todas as portas parecem fechadas, abre o teu ser para as manifestações do Senhor. Do versículo de número 3 ao 15, eu não vou me alongar, mas esse texto inteiro está Abacuque lembrando de manifestações de Deus na história de Israel. O Deus que abre o mar, o Deus que leva um Gideão, mesmo que Gideão o provoque com aquela coisinha de molha o novelo e não molha a grama, molha a grama e não molha o novelo, Deus estava dando vitória a um pirralho de pouca idade, para que ele acertasse uma pedrada certeira na cabeça de um gigante, quando os valentes de Saul se acovardavam de enfrentar. Deus levantou uma mulher feito Débora, se manifestou na vida dela, quando todos os homens valentes e guerreiros e juízes estavam covardemente com medo. E um deles até disse, se Débora for eu vou junto e guerreio, se ela não for não conte comigo. Aqui está um Abacuque do versículo 3 até o versículo 15. Mesmo que as portas pareciam fechadas para ele, ele abriu a vida dele para se lembrar das manifestações do Senhor. Talvez você tenha tido várias manifestações de Deus na sua própria vida, mas na história bíblica, na história da igreja, na história desta igreja, da tua vida, houve ou não tremendas manifestações do Senhor na sua vida? Se alguém falar, não, eu paro de pregar, vou embora e não tem ceia hoje. Deus se manifestou na sua vida várias vezes. Você percebeu e agradeceu ou não, mas Ele se manifestou. E aí Abacuque começa a dizer, Ele vem de Temã, sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, o seu brilho é como o da luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Na frente dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Vai lendo e você vai ver quantas e grandiosas manifestações do Senhor. Quando todas as portas parecem fechadas, abre a tua vida para as manifestações do Senhor. Ele se manifesta ainda hoje? Ou Ele é um Deus distante? Nós cantamos aqui uma bela música do Guilherme Kerr, nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, e eu descobri que Ele não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar. Não é possível ser cristão sem perceber nitidamente Deus se manifestando, e Abacuque faz uma relação daquilo que veio à sua mente
quando as portas pareciam fechadas, Ele abriu a vida dele para as grandes manifestações que ele relembra. E eu faço coro com Jeremias, no livro de Lamentações, quando ele fala: Senhor, eu quero trazer para a minha cachola, eu quero trazer para a minha memória tudo aquilo que me dá esperança. Por acaso você já viu um justo desamparado? Provado sim, desamparado, na angústia, à beira do abismo, jamais. Quando todas as portas parecem fechadas, abre o teu íntimo para o quebrantamento diante do Senhor. Olha o versículo de número 16. Ouviu e meu íntimo se comoveu. Diante da sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque está dizendo: eu sei que os caldeus um dia serão castigados, mas agora sou eu que estou comovido. Agora tremem são os meus pés, agora entrou podridão nos meus ossos. Seria maravilhoso, irmãos, que a gente pudesse resgatar tempos em que não tinha nenhum saguão ali fechado. Antes de entrar na nave do templo, deveríamos ter ali um local com muito milho, para a gente dobrar o joelho e ficar orando: Senhor, tem misericórdia, eu vou entrar na tua casa, eu posso, eu tenho tua permissão, eu tenho tua bênção. Muitas pessoas fazem isso, clamam, pedem perdão, pedem misericórdia, depois você sente Deus no templo, você sente Deus no culto. Quando todas as portas parecem fechadas, abre o teu íntimo para quebrantar-se diante de Deus. Se comova diante de Deus, chore diante de Deus, reconheça a tua miséria diante de Deus, reconheça que você, se as nações, conforme a palavra de Deus em Isaías 40 dizem, se as nações são como um pingo que desce de um balde, são menos que nada, são um vácuo. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para dizer: Senhor, esse é o teu templo? Ou aquele templo, aquele que provocou a alegria, a admiração de muitas pessoas, aquele, poxa, Deus é celebrado por anjos, Ele tem as estrelas a seu dispor. Que casa me faríeis, diz o Senhor. Qual é a casa mais abençoada, mais grandiosa? Sabe qual é? Isaías responde: eu habito num alto e sublime e santo lugar, mas eu habito também no coração do contrito para o vivificar. Então, se todas as portas parecem fechadas para você, abre o teu íntimo para Deus te quebrantar, para você perceber o mover dele e tirar toda a geleira, toda a apatia, e colocar ali como aquelas batatas que assaram ontem lá. E eu deixei claro lá, a batata de muitos de nós, a minha e a sua, Deus pode fazer assar muito, até que você diga: Senhor, eu me rendo, eu te glorifico, porque eu nada sou, e eu ainda assim sou alvo da tua bondade. Para terminar, quando todas as portas parecem fechadas, duas ideias: abre as tuas janelas para a provisão do Senhor. Verso 17 e 18, talvez o texto mais conhecido do profeta. Que coisa linda esse poema, esse cântico. E eu creio que nós temos muitas músicas falando desse texto aqui. Ainda que a figueira não floresça, abre as tuas janelas, Deus proverá. Ainda que a tua oração não tenha sido respondida, abre as tuas janelas, Deus proverá. Ainda que não haja fruto, e você não possa saborear a uva e o vinho, abre as tuas janelas, Deus proverá. Ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que roubaram as ovelhas do aprisco, ainda que não haja filé mignon na tua mesa, não haja gado, não haja suprimento no teu armário, na tua geladeira, abre as tuas janelas para a provisão do Senhor. Porque ali vem Abacuque dizendo: eu não tenho nada, o país está um caos, a realidade para muitos brasileiros é terrível,
Mas, todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Talvez você tenha desejos não realizados ainda. Talvez Deus te abençoe tanto em tantas áreas e você não perceba nem o glorifique. Abre as janelas. Todas as comportas, é o que o Senhor está dizendo. Abre, abre. E você não vai mais reclamar que as portas parecem fechadas. Você vai se abrir. E aquilo que é de bom grado, da misericórdia de Deus, Ele te dará. Você será como um Abraão, que caminhou contra a esperança, mesmo reconhecendo o seu corpo velho e a idade avançada de Sara. A Bíblia diz que ele teimosamente caminhou, olhando como quem vê aquele que ninguém enxerga. A Bíblia fala de um Abraão que é pai da fé, amigo de Deus, que se abriu. Demorou 25 anos. Mas Deus fez a provisão. Fez para ele naquilo que lhe agradava ao coração. Fará para você de um modo ou de outro. Eu não tenho nenhuma bola de cristal para dizer vai ser assim ou assado, não. Mas eu estou dizendo, Deus proverá. Hoje lá pela manhã, no Alto da Lapa, uma questão mostrava isso. O menino estava ali em cima do feixe de lenha. Adolescente. E o pai, com um cutelo na mão. E o menino grita, pai, eu estou vendo a lenha. Eu estou vendo o fogo. Eu estou vendo o cutelo, o machado. Mas cadê a ovelha? Cadê o cordeiro? A resposta de Abraão, para mim é especial, porque foi em cima dessa frase hebraica que eu fiz a minha exegese para me formar. Deus proverá, Jeová Jireh. Foi isso que Abraão falou, e o menino se aquietou. E eu não sei quantos segundos demora para um cutelo baixar no pescoço de um sacrificado. Mas foi naquele momento que Deus falou, Abraão, Abraão, eu sei que tu me obedeces. Olha ali, o cordeiro. Foi um alívio. Mas ele acreditava que se matasse o menino, Deus poderia ressuscitá-lo. Olha, vai ter fé assim lá em Israel, não é? Vai ter fé assim lá na Igreja da Aliança. É preciso crer assim. Deus, que esquema, que metodologia, que caminhos. Proverá, proverá, proverá. Se todas as portas parecem fechadas, abre a tua visão para confiar no Senhor, para perceber o poder do Senhor, o poder que te dá forças, o poder que te dá ligeireza, o poder que te dá dignidade. O Senhor é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés tão ligeiros como os da corça. E essa palavra que muita gente lê e fala e não sabe o que é. O Senhor me faz andar altaneiramente. Deus não faz você nem metido ou besta, não. Ele faz você andar de cabeça erguida. Altaneiramente é isso. Deus quer que você, apesar de reconhecer a realidade que te leva a pensar que as portas pareçam fechadas, Ele quer que você abra a tua visão para confiar no poder do Senhor, que te fortalece, que te dá agilidade para caminhar e para batalhar, e que te dá também a certeza de que o único que levanta a tua cabeça e faz você andar altaneiramente é o Senhor. Venha quem vier, ganhe quem ganhar, administre esse país, quem administrar. Nós não podemos viver como se a nossa esperança estivesse num sistema. A nossa esperança não está no sistema, em nenhum deles. A nossa esperança está no Senhor. Se abra para isso, em nome de Jesus. Amém.